E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Diego chegando mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está chegando aqui no canal através desse vídeo, tá? Já deixa aí o seu like, a sua inscrição, tá? E não esquece de ativar as notificações de novos vídeos, tá? Só assim você vai receber aí os avisos de novos vídeos, tá? Então, nós vamos seguir aqui na nossa preparação, né, para o concurso da FunSaúde a nível de TSB. E aqui nessa aula a gente vai abordar um pouquinho aí sobre as suturas, né, as classificações de suturas. A gente vai ver algumas questões aí sobre sutura também, tá? Então vamos seguir aqui para que a gente não perca mais tempo, tá bom? A sutura, pessoal, é uma etapa apenas, tá? Do nosso processo cirúrgico, tá certo? E aí vamos relembrar aí algumas definições lá das nossas manobras cirúrgicas, né? Quais são as etapas da manobra cirúrgica, né? A gente tem a diérese, que é o corte, né? Corte do tecido, a exérese, que é a remoção, né? A síntese, que é exatamente o momento que a gente usa a sutura, e a hemostasia, que é o processo de a gente diminuir o sangramento no local da cirurgia, né? Então, a síntese, gente, nada mais é do que reunir os tecidos que foram afastados aí durante o processo cirúrgico, tá? Durante as etapas que foram já passadas aí no procedimento cirúrgico, tá? Então, a síntese, a ideia é reunir, né, aproximar os tecidos, e aí dessa maneira a gente promove uma cicatrização com um pós-operatório mais tranquilo, tá certo? Uma cicatrização melhor. Fechado? Então, o objetivo da síntese, né, que a gente faz aí nos nossos procedimentos cirúrgicos é a gente utilizar a sutura para que a gente possa promover essa aproximação das feridas cirúrgicas, né, e a gente promover a melhor cicatrização no pós-operatório. Fechado? E aqui eu trago para você um exemplo, né, alguns exemplos, na verdade, de síntese, né, de sutura. Aqui nessa primeira imagem você pode ver aqui, né, um procedimento de frenectomia de lábio superior, né, como você pode observar aqui nessa primeira imagem, que a gente tem um freio, né, um freio labial superior bem inserido, que a gente faz aí a cirurgia de frenectomia de lábio superior. E aqui você pode ver, né, a sutura, né, a sutura aqui bem delimitada, bem marcada, né, você pode ver aqui a aproximação dos bordos da ferida através da sutura, né. Outro caso aqui, ó, esse caso aqui que é devido a uma prótese mal adaptada, que a gente tem lesão do tecido, né? A gente tem essa gengiva aqui hiperplasiada, a gente tem exposição de osso, né? Isso aqui tudo causado por uma prótese, tá? Uma prótese mal adaptada. E a gente precisa remover, né, essa estrutura daqui, tá certo? A gente precisa remover e trazer, né, uma adaptação futura de uma nova prótese, né? Se eu manter isso aqui, primeiro que isso aqui está doendo no paciente, né? Segundo que eu não vou conseguir uma boa adaptação na prótese futura, né? Então a gente tem que remover através de cirurgia, e a gente vai coaptar as bordas, juntar as bordas através da sutura, como você pode ver aqui, né? Pós-operatório imediato. Mas só que nem sempre a gente consegue aproximar as bordas da ferida, como você pode ver aqui, né? A gente tem aqui gengiva vestibular e a gente tem aqui gengiva palatina, né? Então, a gente não consegue aproximar muitas vezes essas bordas, uma vez que quando a gente faz exodontia de terceiro, segundo, primeiro molar, pré-molar, né, são dentes que têm volumes grandes e a gente não consegue fazer a aproximação dessas bordas. Então, o objetivo da sutura aqui não é fazer a aproximação das bordas da ferida, né, mas sim permitir que o sangue fique dentro do alvéolo, né, e a gente possa trazer aí, né, uma cicatrização melhor para esse alvéolo, uma vez que o sangue vai estar retido aqui dentro, né, dentro do sítio cirúrgico, né, segurado também aí pela sutura, tá? Então o objetivo da sutura é mais para que você fique bem claro, tá, como um objetivo introdutório aqui da aula, tá, é esse, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem que as suturas, elas são classificadas das mais diferentes formas, né? A gente tem que as suturas quanto à absorção pelo organismo, tá? Ela pode ser classificada como fios absorvíveis, tá certo? E fios não absorvíveis, tá? Então, não existe a denominação reabsorvível, tá certo? Existe a denominação absorvível e não absorvível, tá? Mas se vier isso na sua prova, a denominação reabsorvível, você não vai brigar com banca, tá? Então você vai ponderar o que está escrito ali na questão e vai ver se essa alternativa ela se encaixa como alternativa correta, tá certo? Mas a denominação na literatura é absorvível e não absorvível, tá? Então, quais são os fios absorvíveis que a gente tem aí como utilização no nosso dia a dia, né? Na prática clínica, né? Então a gente tem basicamente 3, pessoal, tá certo? Os mais comuns, tá? A gente tem 4, na verdade, né? A gente tem o prolene, a gente tem o vicryl, o monocril e o catgut, tá certo?
Mas a gente usa basicamente 3, né? Ó, na maior parte das vezes a gente usa o monocrio, o vicrio e o catgut, né? E aí, pessoal, no dia a dia da clínica primária, cirúrgica primária dentro do consultório, é mais difícil a gente ver a utilização desses fios, tá certo? Uma vez que esses fios eles são mais utilizados aí no serviço hospitalar, uma vez que a gente faz procedimentos cirúrgicos mais invasivos, né? Invadindo aí planos mais profundos, né? Como o muscular, e aí a gente usa esses fios absorvíveis, né? E o organismo dá cabo aí de, com o tempo, absorver esses fios, tá certo? Então, como fio absorvível, decore bem, tá certo? Os representantes dessa classe é o catgut, tá certo? O monocrio, o vicrio, tá certo? E aí a gente tem os não absorvíveis, né? Aqui sim a gente tem um conhecimento mais tranquilo, né? Uma vez aí que esses fios são os mais utilizados aí na nossa prática diária, né? A gente tem então os fios de nylon, como você pode ver aqui em cima, né? A gente tem os fios de seda, os fios de algodão, né? Cada um tem a sua indicação, mas esses 3 aqui são os que a gente mais usa no consultório. E eles são classificados como não absorvíveis, tá certo? Então o nosso organismo ele não dá cabo de absorver isso aqui. A gente tem que pedir que o paciente volte para a clínica, né, para que a gente faça a remoção de sutura. Fechado? Então, quanto à absorção, ele pode ser absorvível ou não absorvível, certo? Mas só que os fios também, pessoal, eles podem ser classificados quanto à quantidade de filamentos dele, tá? Então, a gente tem que o fio ele pode ser multifilamentar, tá certo? Multifilamentar, tá? E ele pode ser monofilamentar, tá certo? Beleza, professor, qual a diferença? Para mim eu pensei que fosse um fio só, né? Mas na verdade não. Os fios multifilamentares, eles são formados por pequenas porções, tá certo? Pequenos fios juntos, entrelaçados, tá certo? E formando uma única estrutura, tá? E quais são os representantes? A gente tem aí, né, ó, o fio de seda, o fio de algodão, o fio catgut, certo? Então, esses são os principais representantes, tá? Quando a gente vai falar no monofilamentar, no fio monofilamentar, é aquele fio de sutura que é formado apenas por um único filamento, tá certo? Se você olhar aqui essa estrutura, você vai ver que não tem pequenos filamentos formando na sua estrutura, né, na sua composição. A gente olha aqui no multifilamentar, ó, pequenos fios ó, entrelaçados e vão formar uma estrutura única. Então, o monofilamentar é uma estrutura simples, né, e única, tá? E quais são os representantes? A gente tem o monocrio, a gente tem o fio de nylon, tá certo? O prolene. Beleza, professor, e qual é a diferença entre os dois, né? Então a gente tem que o multifilamentar, ele tem um maior risco de contaminação, tá certo? Por que ele tem um maior risco de contaminação? Porque ele tem maior área retentiva, né? A gente tem aqui várias áreas retentivas aqui, por exemplo, tá certo? Aqui as juntas, né? Dos fios menores, né? Então eles acabam retendo maior placa bacteriana, isso trazendo maior risco de contaminação, tá? Ele tem maior resistência à tensão, tá? Então, por que ele tem maior resistência à tensão? Por que ele aguenta mais a força da tração, né? Que a gente faz lá no nó, por exemplo, de sutura. Justamente porque eles estão entrelaçados, tá certo? Os pequenos fios estão entrelaçados, por isso ele te dá aí a gente, né, nessa condição, uma maior resistência à tensão, tá? Ele tem um custo mais baixo, tá certo? E uma menor memória. O que é a menor memória, tá certo? É a situação simplesmente do fato de a gente fazer um nó, por exemplo, tá? E ele se manter naquela posição, tá certo? Ele não é que ele não se desfaça na hora que a gente faz um nó, mas ele se desfaz com maior dificuldade, tá certo? Então tende a ficar ali, o nó tende a ficar ali, tá? E a gente vai para o monofilamentar, a gente percebe que o monofilamentar ele tem um menor potencial de absorção, tá certo? Por ele ser apenas uma estrutura única, tá? Ele tem um menor risco biológico, tá certo? Simplesmente pelo fato de ele acumular menos, né? Menos placa bacteriana, né? Biofilme, tá certo? Ele tem uma menor tensão de sutura, porque se a gente for dar um nó e apertar demais, pode ser que ele se parta em algumas porções do fio. Então ele tem uma menor tensão de sutura, justamente porque ele é uma estrutura única, tá? E tem a maior memória, ou seja, se a gente for dar um nó no fio de sutura com o nylon, por exemplo, você vai perceber que esse fio de sutura ele tende a ficar um pouco mais frouxo. Então a gente tem que estar ali puxando uma das pontas para que o nó ele fique naquela posição, tá certo? Então essa é a diferença, né,
quanto à classificação multifilamentar e monofilamentar do fio de sutura, beleza? E aí a gente vai para as agulhas, né? A gente usa aí, pessoal, tá? Diversas agulhas no nosso dia a dia. Mas existem algumas que são mais comuns, né? Como por exemplo as agulhas circulares meio, tá certo? De meio círculo, tá? Então a gente tem as agulhas circulares, tá certo? Como vocês podem ver aqui, ó, tá? A gente tem as agulhas curvas e as retas, tá? A diferença entre uma e outra é que a gente tem angulações diferentes em algumas porções da agulha, tá? Por exemplo, a reta não tem muito segredo, ela é toda reta, certo? A curva, pessoal, a agulha curva, ela na ponta dela, ela tem uma angulação, tá certo? Ela tem uma angulação e ela é considerada curva justamente porque ela tem essa variação aqui na ponta dela, tá certo? Mas o que a gente mais usa são as agulhas circulares, tá? E a mais comum é essa aqui, ó. É a metade do círculo, tá certo? Então a gente tem, ó, agulhas 1/4, agulhas 3/8, agulhas 5/8, tá certo? E a nossa famosa agulha 1/2, tá? Que essa é de meio círculo, tá bom? Então, essas aqui são as agulhas que a gente mais usa. Então, quanto ao tamanho da agulha, né, a gente tem agulhas circulares, curvas e retas, sendo que as circulares elas têm a variação de 1/4, 3/8, 5/8 e 1/2. Fechado? Quanto ao formato, né, existem vários formatos da agulha, certo, gente? Vários. Mas o que a gente mais usa na clínica odontológica é a agulha com formato circular, tá certo? E a triangular. Qual a diferença de uma para outra? Se você observar, a circular, ela não tem borda cortante, a não ser a ponta que ela vai perfurar, né? A borda cortante aqui é ausente na circular, então ela é usada em procedimentos atraumáticos, tá certo? Como por exemplo, o cirurgião dentista bucomaxilo que faz ali, né, as cirurgias de fechamento de lábio, né, de palato, de paciente fissurado. E aí a gente lança a mão dessas agulhas aqui porque a gente quer traumatizar menos o tecido, tá certo? Ou então quando você está fazendo alguma manipulação periodontal, né, que a gente é mais aconselhável usar esse tipo de agulha, uma vez que ela tem uma borda, ela não tem, na verdade, né, uma borda cortante, tá certo? E as agulhas triangulares é o que a gente mais usa aí no consultório, né? As agulhas triangulares que tem uma secção triangular, como você pode ver aqui, ó, se a gente for partir a agulha aqui, né, na sua estrutura, a gente vê um formato de um triângulo, né, trazendo para cá, ó, tá? E as suas bordas, pessoal, essas bordinhas aqui, essas pontinhas, elas são ativas, né? Então elas acabam cortando, tá certo? E esse triângulo aqui, ele tem o vértice invertido, ó, um triângulo invertido, na verdade, né? Ó, se você olhar aqui, ele tem uma posição invertida, né? Ó, a ponta dele, ó, é para cá, ao invés de ser para cima, né? Então, triângulo invertido, tá? Beleza? Então, quanto ao formato da agulha, a gente tem a agulha circular e a agulha triangular, tá? Sendo que a agulha circular, ela tem um objetivo, né, de traumatizar menos o tecido, e a triangular é o que a gente mais usa no consultório, né? Aí nos procedimentos de exodontia, por exemplo, e ela tem essas bordas cortantes, né? A gente quer realmente fazer ali a inserção da agulha, ela fica com a inserção mais fácil porque ela tem as bordas, né, cortantes, beleza? E a gente tem a famosa espessura, né? Essa aqui você não pode esquecer, né? Então como é que eu vou saber, né, que um fio ele é mais fino ou é mais grosso, tá certo? Então, gente, existe uma classificação, tá? Que a gente chama de classificação USP, tá certo? Ela tem uma denominação aqui do inglês, né? United States Pharmacopeia, tá certo? Então a USP ela faz essa classificação aqui, tá? À medida que eu vou descendo a numeração, o fio de sutura ele vai, ó, diminuindo o seu diâmetro, tá? Ó, por exemplo aqui, o fio 2, né? Ele tem um diâmetro de 0,5. Esses fios não são utilizados na odontologia, eles são muito espessos, tá? Então a gente usa aí os fios, ó, abaixo aqui, ó, de 2,0, certo? Ó, abaixo aqui de 2,0, tá? Então a gente usa daqui para baixo, tá certo? E eles geralmente, ó, a numeração, elas estão acompanhadas aí com 0, tá? Ó. E aí, como é que eu vou saber quem é mais fino, 3,0 ou 5,0, né? Então observe, ó, à medida que o número aqui ele aumenta, tá certo? 2, 3, 4, 5 acompanhado do 0, eu vou ter aqui, ó, uma diminuição do diâmetro, tá? Então, observe aqui que o fio 3,0 ele tem um diâmetro de 0,2 milímetros, né? E o fio 5,0 ele tem um diâmetro de 0,1,
tá? Então o fio ciclo 0 ele é mais fino do que o fio 3.0, fechado? Então aqui, ó, o fio 4.0, tá certo? Ele é mais fino do que o fio 3.0, fechado? É só para que você entenda bem essa classificação, tá bom? E aqui, né, para a gente entender, quando a gente olha aquela caixa lá de sutura, né, o que significa cada número daquele, né? Aqui tem as especificações, né, gente, aqui, ó, tem as especificações do fabricante, né, quanto ao fio. Ele está dizendo que esse fio aqui é um Vicryl, né, um fio absorvível, tá bom? E aqui a gente tem o fio 4.0, né, então aqui a gente tem o que? A espessura. Aqui, pessoal, é o tamanho do fio, tá certo? Tamanho do fio. Aqui, pessoal, ele já vai trazer pra gente, ó, informações quanto a agulha, tá? Ó. Então a gente percebe que essa agulha ela tem um formato circular e ele está dizendo aqui embaixo que esse círculo é de 1/2, ou seja, de meia volta, tá? Então ele está mostrando aqui pra gente o tipo de agulha. E aqui, pessoal, ó, observe bem para cá, ó. Aqui é a secção da agulha, ó, a secção triangular, certo? Para a gente não ter dúvida, tá? E esse 16 milímetros, pessoal, é o tamanho da agulha, certo? Beleza? Então não tem erro, tá? Aqui, quem é mais fino, né? Quem é um fio mais fino? 4.0 ou 5.0? A gente percebe que tem as mesmas, né? Ó, as mesmas classificações, né? Quanto tamanho de agulha, tamanho do fio. Mas quem é mais fino aqui dos dois? 4.0 ou 5.0? O 5.0, né? Ó, lembra que eu disse para você, à medida que o número ele aumenta, acompanhado do zero, né, o diâmetro do fio diminui, beleza? Então não esquece disso, tá? Então volta o vídeo se você não pegou, tá certo? E aí assiste de novo, tá? E aí a gente vai para as questões, olha só. Essa prova aqui, essa questão foi comprada na prova da FGV, tá certo? Na prova aí a nível de TSB, tá bom? Em 2014, certo? Então isso aqui pode cair na sua prova. Olha só o nível das questões, tá? Os fios de sutura utilizados na odontologia pode ser reabsorvível e não reabsorvível. A gente viu lá, né, que na classificação na literatura, o correto é absorvível e não absorvível, né? Mas como eu disse para você, você não vai brigar com a banca se ela vier, né, falando com essa denominação, beleza? Assinale a opção que indica apenas exemplos de fio de sutura reabsorvível. Então ele quer os fios de sutura, gente, reabsorvível, tá? E aí a gente vai trazer aquele slide para cá, né? Ó. Quem são os fios de sutura reabsorvíveis, né? Aqui no caso aqui, a gente lembra lá ó, o Catigutt, né? A gente tem o Monocryl, a gente tem o Vicryl, a gente tem o Prolene, tá? Vamos ver aqui qual a alternativa que traz pra gente, tá certo? Um fio de sutura que é absorvível, reabsorvível aqui no caso da questão, né? Então a gente tem Catigutt é absorvível? De fato é, certo? Mononylon? Não, mononylon não, ele é um fio não absorvível, tá? Então essa alternativa ela vai para o saco, fechado? Vamos para a alternativa C, Vicryl. Vicryl é absorvível? Sim, Vicryl é absorvível. E seda é absorvível? Não, seda não é absorvível, certo? Então essa alternativa também vai para o saco. Alternativa D, algodão? Não é absorvível, certo? E seda é absorvível? Também não é. Né? Vicryl, beleza, Vicryl é. Né? E o mononylon é? Não. Olha só, gente, o monocryl é, mas o mononylon não, tá certo? Então essa alternativa aqui ó, vai para o saco. Então sobrou para a gente quem? Ó? Catigutt e o Vicryl, como vocês podem realmente observar aqui. Ó. Catigutt e o Vicryl. Beleza? Olha só, né? Não, isso não cai no concurso, professor. Tá aí, ó, uma provinha aqui que cai, já caiu, né? Uma provinha da própria FGV aí, uma questãozinha da própria FGV, para não me deixar mentir, né? Então é importante esse assunto, tá? Vamos seguir aqui. Outra alternativa, né? Outra questão. A síntese cirúrgica, a síntese, como eu falei para vocês, né? O objetivo de unir os tecidos, né? Ó, é a união dos tecidos realizada na maioria das vezes por meio de fios cirúrgicos e instrumentais especializados. Sobre esse aspecto, assinale a alternativa verdadeira. Vamos lá. O fio cirúrgico sintético Catigutt é um exemplo de fio de sutura não absorvível? Errado, tá certo? O fio de sutura Catigutt, ele é um fio de sutura absorvível, né? A gente viu lá. Então essa alternativa vai para o saco, beleza? O fio cirúrgico absorvível é comumente utilizado para sutura de pele?
Olha só, pessoal, presta atenção nessa informação, certo? Ó, os fios cirúrgicos, tá certo? Absorvíveis, geralmente eles são utilizados para tecidos mais profundos, tá certo? Como músculo, tecido conjuntivo é mais profundo, tá bom? Então, essa alternativa não é correta, tá certo? Os fios de sutura aí que mais são utilizados para a pele, geralmente aí são os fios de nylon, tá? Então, essa alternativa está errada, tá bom? Os instrumentos usualmente empregados na síntese cirúrgica são fios de sutura, porta-agulha, pinças auxiliares e bisturi elétrico. Ó, fios de sutura a gente usa na síntese, né? Usa. Porta-agulha? Sim. Pinças auxiliares? Também. Mas bisturi elétrico? Não. O bisturi, a gente faz o quê? A gente corta, né? Então a gente faz a incisão do tecido. Então essa alternativa ela vai para o saco. Então a alternativa é errada, certo, gente? Então vamos ler a alternativa até o final, né? Ela vem aqui toda bonitinha, mas quando chega aqui no final, ela, né, traz pra gente aí uma informação errada, tá bom? Vamos para a alternativa D. As agulhas cirúrgicas, quanto à ponta, tá, gente, ó? Mais usadas na prática odontológica são as cilíndricas não cortantes, lembra lá, né, ó? Que as cilíndricas ela não tem as bordas cortantes, e as triangulares. Correto, né, gente? Olha só. Vamos lembrar lá do nosso slide, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não, trouxe não, infelizmente. Mas ó, só lembrar lá, né? Que lá na agulha a gente tem, né? Ó, a agulha triangular e a agulha circunferencial, circular, tá certo? E a gente sabe que a circular, que é essa aqui, a de secção circular, ela não tem borda cortante. E a borda triangular, a gente tem, né? As bordas cortantes, beleza? Então elas são as mais utilizadas aí na odontologia, tá certo? Vamos para a alternativa E. O fio cirúrgico de nylon é um exemplo de fio cirúrgico absorvível. Nylon, gente, não é absorvível, fechado? O fio de sutura não absorvível. Então essa alternativa vai para o saco e realmente a gente fica com a alternativa D de dado, tá? E vamos aí, né? Uma questãozinha que pode estar aí na sua prova, tá certo? Que se cair, eu não quero ninguém errando, tá? Então vamos aqui, ó. Elaborei essa questão só para que você treine essa classificação de fio de sutura, né? Quem é mais fino, quem não é, tá certo? Marque a alternativa abaixo que apresenta o menor diâmetro do fio de sutura. Vamos lembrar da classificação, né? USP, né? Onde eu tenho que quanto maior a numeração, tá certo? Que está acompanhada do zero lá no fio de sutura, tá? Mais fino, tá certo? Mais fino é o fio, tá? É o fio. Então o fio ciclo 0 ele é mais fino do que o fio 2,0, tá? Então aqui o que a questão está pedindo? Marca a alternativa abaixo que apresenta o menor diâmetro do fio de sutura. Então ele quer quem, né? Ele quer o fio de sutura que tem o menor diâmetro. Quem tem o menor diâmetro é o que está com o maior número acompanhado do zero. No caso a alternativa aqui, ó, 5,0, beleza? Então não tem errada, tá, gente? Então não vamos errar isso aqui, tá? Ah, acabei trazendo aqui, né, ó. Acabei trazendo aqui a classificação para que a gente possa, né, relembrar ela aqui, ó. Tá, ó. Então trouxe aqui a classificação USP, né, ó, para mostrar para você, tá certo, que quanto maior a numeração e acompanhado do zero, né, ó, mais fino é o fio de sutura, tá certo? Ó, quanto maior a numeração, mais fino é o fio de sutura, certo? Beleza? Bom, gente, e aqui a gente encerra essa aula, tá certo? Então, é uma aula importante para você, né? Então, você viu que a UFGV já cobrou aí esse assunto, tá? Então, revisa bem, volta aí a aula se você achar necessário. Vou colocar aqui do lado sugestão de outras aulas para que você possa acompanhar aqui no nosso canal para a sua preparação, tá certo? Para o concurso da FunSaúde. Tudo de bom, até a próxima e não se esquece de se inscrever no canal, fechado? Até mais, pessoal. Bons estudos!